Então, bom dia a todos. Essa reunião semanal da disciplina de nefrologia. O Walter Garcia, amigo do Dr. Lúcio, também está aqui. Tem um grupo grande de pessoas que convivem com ele há bastante tempo. Ele vai falar do outro lado, a visão do cirurgião como paciente transplantado. O Lúcio é chefe do programa de transplante hepático dos hospitais Quinta Dor e Copador. Foi presidente da BTO durante 2014 a 2015, é membro do conselho e é transplantador. Foi transplantado de fígado agora em janeiro de 2021. O Lúcio, nós somos muito amigos, bem amigo mesmo, ficamos amigos há muitos anos. Logo depois que ele foi transplantado, eu fui visitar, nós conversamos bastante antes do transplante também. No dia lá, eu joguei ping-pong com o filho dele e o Palmeiras ganhou com aquele gol muito bem elaborado do Breno Lopes dos Santos e foi campeão da Copa Libertadores. Nós assistimos junto na casa dele no Rio de Janeiro. Então, nós somos muito amigos, é um prazer ver você assim, da forma como você está, com a vida tudo normal, é tudo normal mesmo, e é isso que ele vai contar para nós. Muito obrigado, Lúcio, um prazer ter você aqui, muito obrigado mesmo, um abração para você, para sua família. Esse fica gravado no YouTube, nós vamos divulgar a sua apresentação. Depois que você terminar, tem algumas perguntas a mais aí. Muito obrigado, Lúcio. Obrigado, Medina. Obrigado, Lúcio. Já falei. Obrigado pelo convite de estar aqui. Tem um monte de gente amiga, super amiga. Walter, Domingos, Jefferson, amigo de vários anos e tantas pessoas conhecidas. É uma honra estar aqui falando para todos vocês. Uma pena que a apresentação não entrou. Não dá para mandar, porque tem um monte de vídeo, tem vídeos até grandes. Tem o vídeo final tinha 5 minutos, mas alguma outra hora eu apresento isso para vocês. Vai ser muito legal. Contar só um pouquinho da minha história. Assim, eu, no Rio de Janeiro, não tinha transplante de fígado ainda e eu decidi que eu queria fazer isso. E aí saí do país em 96. Em 96 eu fui para a França aprender a fazer transplante de fígado. O transplante de fígado está começando no país, em São Paulo já com um movimento maior, Curitiba tinha movimento, Rio Grande do Sul já tinha começado, mas no Rio não tinha começado. E aí eu resolvi que eu queria fazer isso e fui, aprendi a fazer. Em 97 eu já estava fazendo transplante e, assim, uma pessoa super importante nessa minha trajetória de transplante foi ter conhecido a doutora Daisy, que é a chefe do transplante renal aqui no Rio, pessoa super dedicada ao transplante, e ela me colocou ainda mais nesse mundo de transplante. Então, desde de 97 eu trabalho com isso para valer. Assim, talvez o transplante seja a minha maior atividade, não a que eu tenha mais tempo, nem a que conseguia me sustentar, mas no início era que eu me dedicava demais e até hoje é uma das atividades minhas médicas que eu mais me dedico. E quando você entra nesse cenário de transplante, eu aprendi isso com Medina, com Walter, assim, não tem muita lógica você só pensar em transplante sem falar de doação de órgãos. Então, isso foi uma coisa que norteou a minha trajetória sempre, defender e brigar para aumentar a doação de órgãos. Se a gente pode melhorar os serviços de transplante no país, brigando para a gente ter bastante doador. Isso sempre foi a grande dedicação minha durante esses 25 anos que eu trabalho com transplante, foi trabalhar muito para a doação de órgãos. E ao longo desses 25 anos, tinha uma coisa que me intrigava muito, assim, às vezes você lista, agora que a lista então do fígado é por gravidade, você lista um doente para transplantar o fígado super grave, no dia que você lista aquele doente aparece um doador e ele transplanta. Tem outros que você lista, ele fica como primeiro lugar na fila, você vê passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, no quinto o paciente morre e não aparece nenhum doador naquela semana. Então isso é uma coisa que é extremamente duro para quem trabalha com transplante, mas pode acreditar, para quem está esperando é mais duro ainda ver essas coisas. Então, há exatamente um ano atrás,
eu descobri que eu precisava de um transplante de fígado. E observando os doentes, quando você dá essa é uma notícia muito difícil para todos os doentes. Difícil mesmo. Você falar assim, você precisa fazer um transplante de fígado. É uma das consultas que eu acho que o paciente precisa de uns 3 ou 4 dias para assimilar aquilo que você acabou de falar com ele e quer fazer um monte de perguntas. Assim que ele consegue assimilar um pouquinho, ele quer fazer mais perguntas e você tem que estar disponível para isso. O fato de eu já ter falado para mais de 1.000 pessoas que o transplante é uma coisa boa para ela, que vai fazer ela ficar melhor, o fato de eu tentar convencer esses pacientes que o transplante é uma boa para ele, me ajudou muito. Eu já tinha essa ideia pré-formada na cabeça. Então, quando eu descobri que eu tinha um tumor no fígado e que eu podia tratar com o transplante de fígado, aquilo para mim foi bom, foi um alívio. Mas porque eu já tinha essa ideia muito pré-formada na minha cabeça. Aquilo era muito fácil para mim. Eu já raciocinava que aquilo era uma coisa boa. Eu lembro do radiologista me dando a notícia, quando ele viu minha tomografia, falou assim, poxa, Lúcio, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Você tem um hepatocarcinoma, tem um tumor no fígado. Aí eu falei, poxa, vamos ver a tomografia, deixa eu ver se dá para transplantar. Aí vi, estava nos critérios de transplantar. Aquilo me deu um alívio, em vez de me ser tenso para mim. Eu falei, poxa, dá para transplantar? Que bom. E isso para mim não foi difícil, apesar de para os doentes todos isso ser muito difícil. Muito. Então, acho que o fato de eu ter falado isso tantas vezes para tanta gente, isso me ajudou muito, muito, a assimilar esse diagnóstico do transplante. E aí, assim, veio uma coisa, a próxima pergunta que todo mundo faz, onde eu vou fazer meu transplante? Eu conheço todas as equipes de transplante do Brasil, eu conheço todos os detalhes de cada estado do Brasil, de quantidade de doador, rapidez na fila, quanto tempo espera. Pensei, eu vou para São Paulo? É uma pergunta que todo mundo se faz, eu acho, quando tem algum problema médico, vale a pena ir para São Paulo? Se eu estivesse em São Paulo, eu estaria na fila até hoje. Então, assim, foi uma das coisas que eu falei, decidi, eu falei, eu não vou para São Paulo. Eu vou transplantar no Rio, que naquela época, quando você inscrevia um transplante de fígado na fila por hepatocarcinoma, ele transplantava na mesma semana. Então, eu falei, eu vou ficar no Rio, porque a fila aqui vai andar mais rápido, é mais fácil. Então, eu vou ficar no Rio. E aí, assim, as pessoas não têm noção do que falam, mas uma conversa que eu tive com o Medina, foi a única pessoa que eu falei que eu precisava transplantar. Na verdade, eu liguei para ele e falei, Medina, se você quiser falar com o Walter, pode falar. Assim, são duas pessoas que eu gosto muito. E aí eu liguei para o Medina e ele me fez essa pergunta, você vai transplantar onde? E aquilo estava, assim, era um reboliço na minha cabeça quando eu pensava, você vai transplantar onde? E eu falei, poxa, Medina, eu já pensei isso muitas vezes, falei, mas vou transplantar no Rio e estou decidindo se eu chamo alguém ou não para ficar no meu transplante. Mas eu conversei com a minha equipe e eu queria muito que a minha equipe me transplantasse. São os garotos novos, são pessoas muito jovens, mas eles fazem isso muito bem. E eu tenho medo de trazer um cara de fora e roubar a liberdade deles no transplante, roubar a liberdade deles na cirurgia. E eu acho que eles sem liberdade seriam pior. Se portariam e operariam pior e reagiriam pior às situações de estresse. Aí o Medina parou, pensou, ele nem sabe como ele me ajudou, mas ele parou, pensou e falou assim, cara, eu nunca parei para pensar nisso. Ele não fala cara, ele fala mais educado, ele não é carioca assim, igual a mim. Mas ele virou e falou assim, eu nunca parei para pensar nisso, mas eu acho que se eu tivesse que transplantar, eu ia transplantar no Hospital do Rim.
Aí eu falei assim, poxa, você não sabe como me ajudou. Assim, eu vou transplantar com a minha equipe pronta. Assim, é a equipe que eu confio, é a equipe que eu trabalho dia a dia. Então, assim, se eles conseguirem suportar essa ideia de transplantar o chefe, de operar o chefe, eu quero eles para me operar, não tenho a menor dúvida. E aí foi engraçado que, assim, desse dia que eu tomei essa decisão até o dia que eu transplantei, a gente fez uns 13 transplantes, mais ou menos. E eu ajudei ele o tempo inteiro. Falei assim, e o meu transplante tinha umas peculiaridades técnicas assim muito interessantes. Assim, eu tinha trombose da porta, então ia ser difícil isso. Eu tinha, por conta da trombose da porta de veia hepática, eu tinha 500 mil colaterais entre o fígado e o diafragma, entre o fígado e tudo que estava em volta. Então, assim, ia ser um transplante tecnicamente muito difícil. E nesses 13 transplantes, ou 12, sei lá, eu conversava com o meu transplante vai ser muito difícil aqui. Aqui você vai ter que fazer isso, isso, isso. Ou seja, se acontecer isso, vocês vão ter que pensar nisso, ou em botar em bomba, ou excluir a cava, ressecar a cava. Então, tive 500 mil discussões sobre a minha cirurgia com eles antes. Eu acho que isso levou eles a irem para a cirurgia pensando de uma forma diferente. E aí eu acho que essa talvez seja uma das coisas. Eu sempre fazia isso individualmente. Lúcio, assim, quando ia operar, eu sempre tentava ver a dificuldade técnica que eu ia ter na cirurgia, mas eu acho que fazer isso de uma forma mais rotineira e com a equipe toda, deixando todo mundo dar opinião, faz muita diferença. Então, individualizar o paciente, o transplante e discutir o caso com muito detalhe com todo mundo e com todo mundo com obrigação de saber os detalhes, isso faz muita diferença para o doente. E, 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 assim, quando a gente quer um resultado o melhor possível, o excepcional, a gente precisa pensar em muito detalhe, precisa antever tudo o que pode acontecer para as coisas saírem bem. Então, isso foi uma das coisas muito importantes que acho que fez dar muito certo na minha cirurgia, mesmo sendo uma cirurgia muito difícil, que foi, do ponto de vista técnico, a cirurgia muito difícil. E aí veio o que eu achava que tinha que fazer de preparo. Era uma coisa que eu dava pouca importância para os doentes. Eu falava assim, você precisa fazer alguma atividade física pré-transplante ou enquanto espera. E hoje eu acho que é uma das coisas que eu dou muita importância. Nesse período pré-transplante, e sabendo que eu ia precisar ser uma cirurgia muito difícil, eu falava assim, eu preciso ir no meu melhor. Eu odeio correr. Eu gosto de nadar, eu odeio correr. Mas correr era uma coisa fácil de você se preparar fisicamente. E eu comecei a correr. Então, eu fiz algumas quimioterapias pré-transplante e, assim, ficava ruim uns 7 dias e depois, bumba, ficava bom e voltava a caminhar, voltava a correr, voltava a fazer... E no correr e na atividade física, eu acho, vendo hoje, eu acho que você prepara o seu físico, a sua capacidade cardiopulmonar, sua musculatura, mas você também prepara muito a cabeça. Durante aquela hora que você está caminhando, está correndo, sua cabeça está a mil pensando, e um monte de vezes eu me pensava na cirurgia, pensava na internação, pensava no tempo de CTI, nessa espera toda, na família que vai doar. Isso me ajudou muito, esse preparo. E aí eu comecei a tentar ver de um outro lado médico disso, e eu tinha um colega que é cardiologista e que ele montou uma clínica de reabilitação para paciente pós-infarto, etc. E ele, hoje em dia, atende também doente pré-operatório, cirurgia de grande porte. E ele começou a me mostrar um monte de trabalho científico, um doente com câncer, quando ele vai preparado para a cirurgia, a recuperação dele é melhor, ele
faz quimioterapia mais rápido, a sobrevida a longo tempo é maior. Então, assim, um monte de vantagem desse preparo e da atividade física. E ele falou assim, Lúcio, se um clínico manda um paciente vir fazer atividade física, 5% dos pacientes vão vir. Se um cirurgião manda, 95% dos pacientes vão vir fazer atividade física. A pessoa está com a vida ameaçada e vai fazer um procedimento grande, que é a cirurgia. Então, assim, o cirurgião pensar nisso e colocar o paciente para fazer atividade física e uma pré-habilitação para a cirurgia é extremamente importante. E aí eu passei a ver o valor que tinha eu falar com os pacientes que eles precisavam fazer atividade física e tentar mostrar a eles o quanto aquilo foi bom, o quanto eu me recuperei rápido tendo feito aquilo. Então, isso passou a ser uma das coisas super importantes e a gente agora está com um grupo de pacientes transplantes e o transplante ainda tem isso melhor, que você tem um tempo de espera antes, que você consegue mandar e o doente consegue ter realmente um preparo, um resultado daquela atividade física que ele está fazendo no pré-operatório. Eu achei que isso foi uma coisa muito, muito importante para mim. Muito. E aí, assim, passando essa parte do preparo, assim, tem o tempo de espera. O tempo de espera para transplante é uma loucura. É loucura, assim. Ninguém imagina. Assim, na época que eu entrei na fila, eu falei, eu vou transplantar daqui a 10 dias, porque era assim que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Veio a crise de Covid grave, assim, de dezembro, de início aqui no Rio, dezembro inteiro, e depois no Brasil, dezembro, um pedaço de janeiro, onde as UTIs estavam lotadas de Covid, diminuiu a doação à beça no Brasil inteiro. Eu lembro que ofereciam um fígado para mim de Santa Catarina, e aí, assim, como eu estava listado na minha equipe, a central ligava para mim e falava assim, Lúcio, tem um doador para você em Santa Catarina. E eu tinha que decidir se eu ia aceitar ou não aquele doador. Então, isso foi uma das coisas difíceis. Eu sempre discutia com a equipe, e aí eu não sei se todo mundo, provavelmente todo mundo não sabe, a maioria não sabe, mas a minha esposa, ela é a chefe da clínica, é a hepatologista que é chefe da minha equipe. Então, ou eu ou ela tomamos decisões na equipe, as decisões maiores. E, às vezes, a decisão de aceitar um fígado ou não é uma decisão fácil, quando o doente está muito no limite assim, de aceitar. E isso ficava para mim e para ela. E era extremamente difícil a gente tomar alguma decisão para mim, sobre aceitar ou não o fígado para mim. Uma das coisas que eu me prometi, eu acho que eu ainda vou fazer, é tentar diminuir a perda e o desperdício de órgão que a gente tem no país. Sim, às vezes me ofertavam um fígado de Santa Catarina e, por conta de logística, eu não conseguia aceitar. E porque quando ofertavam já estava captado, sem ter comunicado com as equipes. Isso tem que ser melhor. Numa época em que, com o WhatsApp, você consegue mandar mensagem para 100 pessoas em alguns segundos e discutir assuntos com um monte de gente, eu achava um absurdo. Estamos com o fígado captado há 4 horas, você aceita? Se você disser sim, mas não tem voo, agora que a gente vai ver o voo. Então, isso tudo era meio absurdo para eu que estava vivendo aquela espera. A gente vive isso todo dia, eu acho. Quem trabalha com transplante vive isso todo dia. Mas não dá o peso que isso tem. Não dá o valor que isso tem. Assim, não vou aceitar porque não tem logística. Isso era duro falar. Era duro falar que não ia aceitar um fígado que eu achava que era super bom, porque não tinha a menor logística para eu aceitar. Essa decisão, se é nunca vai. Eu queria um doador de 18 anos, TCE, um dia internado, magro, com enzimas todas normais, que não ficou instável hemodinamicamente. Eu queria esse doador para mim, mas não tem. O meu doador tinha anemia falciforme. Assim, ele era super transfundido
e eu ganhei uma hemocromatose adquirida. Assim, ele era politransfundido durante a vida dele toda, e depois do transplante eu tinha uma ferritina de 4.500. E estou fazendo sangria até hoje por conta dessa ferritina alta. Assim, ainda não baixou, está em torno de 1.300, depois de 4 sangrias, ou 5 sangrias. Mas, assim, era um doador, meu doador era um doador jovem, mas que tinha uma anemia falciforme e que era, depois eu fui checar, você não tem essa informação na hora que você aceita o enxerto, mas ele era transfundido sempre no hemorrio, e eu consegui ver que ele tomava umas 8 bolsas de sangue por ano durante vários anos da vida dele. E tinha uma hemocromatose adquirida importante. Então, assim, você nunca vai ter esse doador ideal, mas pesar muito bem se utiliza ou não aquele enxerto, para a gente do fígado representa ficar vivo ou não. E para... Eu agora tenho feito alguns transplantes de rim, tenho até gostado, tá, Walter e Medina? Então, assim, daqui a uns anos eu talvez vou concorrer com vocês algumas coisas. Do ponto de vista cirúrgico, é muito gostoso fazer um transplante de rim. Mas, assim, do ponto de vista de rim, essa decisão de aceitar ou não o enxerto, a gente tem o Walter que aceita todos, e que eu acho que é um grande exemplo no Brasil disso, de tentar utilizar ao máximo o enxerto, não deixar perder. Mas sempre é uma decisão para a gente do fígado se a gente deve ou não aceitar aquele enxerto. Tá? Isso foi uma decisão difícil, é uma decisão difícil, e no meu caso, eu achei que era muito, muito difícil. Quando a central, toda vez que ligava e ofertava um fígado, aquela decisão de você pesar a logística, pesar os exames do doador, condição clínica do doador, etc., para saber se você vai utilizar ou não aquele enxerto, foi uma decisão difícil. Bem, mas aí a gente resolveu aceitar o fígado. Aceitou e eu falei assim, eu vou em casa, eu lembro do dia do transplante, eu lembro de detalhes de cada momento do dia. Assim, eu estava fazendo exame para ver se tinha respondido a quimioembolização que eu tinha feito, o tumor, e foi quando a central ofertou, eu falei assim, eu quero ir em casa ver meus filhos rápido, pelo menos um pouquinho, eu não vou direto para o hospital. E em casa de onde eu estava, no Rio, eu estava na Zona Sul, eu ia para o Recreio e voltar para São Cristóvão, que era o Quintador, onde eu faço o transplante, onde ia ser transplantado. Na hora do rush, isso ia dar umas 3 horas e meia, assim, dentro do carro, eu acho, 1 hora e pouco para ir, mas 1 hora e pouco para voltar para o hospital. Eu falei, mas eu quero ir assim mesmo. Eu fui, fiz um lanche com os meus filhos, aí o anestesista amigo meu, pô, você comeu? Eu falei assim, comi, cara, comi porque eu queria fazer um lanche com eles relaxado. Assim, e aí eu só tomei um copo de suco, mas mesmo assim eles reclamaram comigo a beça e de eu ter comido antes do transplante. Aí fui em casa, lanchei. Engraçado foi como eles absorveram essa notícia do transplante. A minha filha tem 18 e meu filho tem 14 hoje em dia. E eles levaram super na boa. Assim, eu falei, o papai vai precisar fazer um transplante. Assim, transplante é o dia a dia deles. Eles me veem sair de casa para ir fazer um transplante e voltar. Tá almoçando em casa, ó, vou fazer um transplante. Você vai para o hospital, volta de noite, continua tudo normal. Então, o transplante era uma coisa muito no dia a dia da vida deles. E eles levaram isso super bem. Eu, quando descobri que tinha o tumor, eu não sabia se ia poder transplantar ainda ou não. Eu não contei nada para eles, deixei para contar o dia que eu tinha definido o que eu ia fazer, que eu ia fazer quimioterapia e ia transplantar. Então, foi o dia que eu contei para eles, eles levaram isso super de boa. E eu, sim, mas eu preciso ir em casa, conversei com eles, falei, ó, tô indo para o hospital, etc. E entrei no carro e fui para o hospital. Eu e Beth, que é a minha esposa, que é hepatologista. E no carro, eu assim, caramba, e se eu parar na revascularização? Uma coisa que já aconteceu inúmeras vezes comigo, inúmeras. Assim, você massageia 4 minutos, o paciente 5 minutos
2 minutos, ele volta e pronto, e fica tudo bem. As primeiras vezes que aconteceu isso, foi assim, como é que vai ficar neurológico, vai acordar, vai não sei o quê. E depois isso acontecia várias vezes, você tinha passado por isso inúmeras vezes, não tive nenhum doente que ficou com sequela disso, mas teve um que demorou mais a voltar, eu falei, caramba, foi há pouco tempo isso, e eu falei, caramba, se não voltar, eu vou ter que ir lá na porta do centro cirúrgico, falar com a família que morreu, aí voltou, né? Passou isso na minha cabeça e voltou. Mas eu indo para o hospital, isso veio na minha cabeça, caramba, se eu parar na revascularização, eu liguei para o anestesista, assim, na minha equipe tem um tripé, eu, Beth e o anestesista, a gente está junto desde o início da equipe, então são 20 e poucos anos. Na verdade, eu, Beth, o anestesista e o infectologista. A gente tem 4 pessoas que estão na equipe desde que a gente começou. E aí eu liguei para o anestesista e falei assim, ele até é meu xará, ele chama Lúcio também. Eu falei, Lúcio, se eu parar na revascularização, você acalma todo mundo? Você coordena para acalmar, para todo mundo ficar calmo? Diz que eu vou voltar logo, que já está voltando, e acalma todo mundo. Ele falou assim, não, tudo bem, eu acalmo todo mundo. E aí depois passou isso na cabeça e eu coloquei uma playlist no carro que eu tinha feito de um monte de música boa. E essa minha filha ajudou muito a fazer essa coletânea de músicas aí, essa playlist. Ela falou assim, não, essa música está muito triste, põe essa aqui que está mais alegre, que está boa, não sei o quê. E aí fui ouvindo as músicas dela e pensando um monte de coisa boa. Eu tinha certeza que ia dar certo. Eu tinha certeza. Eu acho que eu sou muito otimista em medicina. Às vezes eu me controlo para não ser tão otimista assim com os doentes, apesar de eu achar que isso é muito bom. Mas eu sou muito otimista. Uma vez, assim, tem casos gravíssimos. Quem trabalha com fígado aquilo tem crônica, alguns doentes de hepatite fulminantes, graves, que o doente está na iminência de morrer e eu ainda estou acreditando muito que ele vai sair. Algumas vezes o doente saiu. Então, eu me controlo para esse otimismo não passar demais da conta. Então, eu passando isso, eu tinha certeza que ia dar certo, certeza. E aí a cirurgia foi difícil como eu esperava que ia ser. A gente não usou cell saver por conta de eu ser tumor, e eu sabia que eu ia sangrar muito na cirurgia. Eu tomei 5 bolsas de sangue na sala. Teve que excluir a cava, teve que ressecar a cava, que é uma técnica que no fígado faz a cirurgia ficar mais difícil, o doente ficar um pouco mais instável. Mas saí estubado da sala. Saí estubado. Eu lembro de eu entrando no centro cirúrgico, se olhar o teto do centro cirúrgico, uma coisa que eu nunca olhei na minha vida, foi a primeira vez que eu lembro, eu já tinha sido operado quando era pequeno, mas assim, depois de adulto, nenhuma vez. E eu estava entrando no centro cirúrgico deitado, em vez de estar entrando andando no centro cirúrgico, e foi muito diferente. Foi muito diferente, a equipe de enfermagem toda do centro cirúrgico me conhece muito bem. Eu sempre chamo o grupo de enfermeiros para as festas que estão aqui em casa. Cada festa eu chamo um grupo diferente. Agora a gente comemorou, fez um churrasco da equipe para comemorar e veio esse grupo de enfermeiros que estava no dia que eu fui transplantado. E foi muito legal, foi muito assim, isso ser muito parceiro das pessoas do centro cirúrgico, assim, desde o faxineiro. Eu sou uma pessoa que eu sou tímido, sou muito tímido. No centro cirúrgico eu sou menos tímido. E às vezes a timidez, a primeira impressão para as pessoas é que eu sou frio, não falo direito, não cumprimento. E para as pessoas hierarquicamente abaixo, isso às vezes aparece até mais, mas depois que as pessoas me conhecem, eu sou muito íntimo delas. Então, assim, técnico de enfermagem, a faxineira do centro cirúrgico, hoje, quando elas são mais antigas, elas me tratam muito bem, eu trato eles muito bem. Às vezes, quando eu não cumprimento, eles me cumprimentam. Assim, então, o meu relacionamento com eles é muito bom. E isso foi muito legal, foi muito acolhedor. Quando eu entrei no centro cirúrgico, tinha um monte de gente conhecida e amiga empurrando a minha maca. Então, isso foi muito legal e foi muito gostoso. Eu fui estubado na sala, fui para o CTI,
tinha alguns vídeos disso, dessa internação, que eu tirava foto de tudo. É uma pena, a apresentação não ter entrado. Eu acho que me empolguei, botei um monte de vídeo e ficou muito pesado. Mas eu fui para o CTI acordado e morrendo de dor. Morrendo de dor. Eu falei, chama, pelo amor de Deus, o Auler, eu estou morrendo de dor, faz remédio, eu não estou aguentando. Isso é uma coisa que eu tinha na cabeça, que o transplantado de fígado não tem muita dor. Realmente, a grande maioria dos pacientes não se queixa de dor. Eu acho que aquela ascite grande, a parede abdominal muito flácida, isso faz com que não se tenha muita dor. Eu estava que tinha só músculo na barriga, eu não tinha nem uma gota de ascite. Então, eu não sei se isso foi o que fez eu ter muita dor, mas eu tive muita dor, muita dor. E há alguns meses antes do meu transplante, a gente tinha transplantado um paciente que era oriental e que ele se queixou de muita dor. E eu pensava assim, poxa, ele não queixa, não é o típico do paciente oriental ser reclamão de dor. Ele deve estar com muita dor mesmo. A gente tem que tratar. E a gente tratava, e eu acho que a gente sempre deixava de tratar, assim, porque ele continuava, não, está doendo ainda, e a gente achava que já tinha feito o suficiente e provavelmente não foi. Eu tive dor, eles faziam a medicação, eu falava, ainda está doendo, fazia mais, eu falava, ainda está doendo, fazia mais, ainda está doendo. Então, custou acertar a dose de opioide que eu ia ter que eu usei para poder controlar a dor. Isso eu passei a dar mais importância. É muito ruim sentir dor. Eu já tinha noção disso, mas agora eu tenho mais noção. Aqui eu tenho uma foto que é aquele quadrinho da escala de Eva e um monte de vezes circulado 9, 10, 8. Então, tratar a dor para valer, para zerar a dor, é muito importante. E tem que valorizar o que a pessoa fala. Quem está sentindo a dor é que está sentindo, que sente e que pode informar. Bem, minha recuperação no pós-operatório, assim, eu falei, eu tive alguns enfermeiros que cuidaram de mim, exclusivamente de mim, assim, eles tinham plantão, mas no plantão quem ficava comigo eram sempre os mesmos enfermeiros. E eu tentei que a gente tem um CTI no Quinta Dó, a gente tem um CTI de fígado, onde ficam todos os transplantados, todos os hepatopatas graves. E uma das coisas que eu tenho tentado com a enfermagem, que cuidou de mim super bem, é tentar que o mesmo enfermeiro fique sempre com o mesmo paciente, o mesmo técnico, fique sempre com o mesmo paciente. O paciente tem que saber o nome do técnico, o técnico tem que saber o nome do paciente, o técnico tem que saber a medicação de cor do paciente. Isso ajuda muito e dá muita confiança. Foi muito bom ter esse tratamento individualizado. Eu acho que no paciente grave isso ajuda muito. E aí, assim, eu tomei muito opioide, fiquei muito distendido, e aí eu passei a ter dor porque a barriga estava enorme de distensão. E eu falava assim, eu quero andar. E o Quinta Dó ele tem um espaço, um vazio no meio, nos andares altos, e eu ficava rodando o hospital, rodando. Eu dava 50 voltas, 100 voltas no hospital. Às vezes eu ficava horas andando, de madrugada andando, porque eu deitava a barriga enorme. E ter uma enfermagem que me desse essa atenção e me desse essa oportunidade foi muito bom. Muito. Assim, eu sabia que para melhorar a distensão eu tinha que andar. Eu não conseguia dormir porque o tacrolimus dá insônia. O corticoide alto dá insônia. E eu falei assim, eu vou andar, eu quero andar, eu não estou aguentando ficar deitado aqui no quarto. E eu ainda estava dentro do CTI ainda quando eu passei uma noite andando em volta nesse corredor do hospital. E isso ajudou a minha recuperação a ser rápida. Aí tem mais uma apresentação que estava o dia que meus filhos foram me visitar, foi o 5º dia de pós-operatório. Eu tinha acabado de suspender o opioide, porque eu estava distendido demais. E aí a dor voltou com toda a força possível. No dia que eles iam me visitar, foi o único dia, porque era a época do Covid, não podia ter visita, etc. E aí entrou um neurocirurgião no quarto, que eu já tinha transplantado ele há 1 ano e pouco atrás. Ele falou assim, cara, quando eu tive dor, só passou com o Nubain. Eu falei, me dá uma ampola disso aí agora.
E aí tomei no Bahia, fiquei bem, meus filhos me visitaram, eu fiquei super bem. E aí, assim, a importância de tratar a dor é muito grande, é muito grande. E assim, eu estava sem dor, ficava bem, a cabeça ficava boa, e me ajudava a fazer toda a fisioterapia que eu precisei. Eu tive alta com 9 dias, com 12, e assim, desde o dia que eu tive alta, eu andava todo dia no meu condomínio, andava mesmo. No primeiro dia andei 2 quilômetros, no outro andei 3, no outro andei 4, passei a andar 6 quilômetros todo dia. Com um mês, eu estava dando uma aula online, uma aula sobre tratamento de colangite esclerosante, e foi muito bom para mim ver a minha recuperação, ver o que eu ia conseguindo ganhar de novo em termos de profissão, de trabalho, de atividade física, foi muito legal. Eu transplantei 14 de janeiro, dia 10 de março eu estava operando. Dia 20 e poucos de fevereiro, com um mês e pouco de transplante, eu voltei ao consultório, só para o consultório privado, então eu atendia poucos pacientes e foi bom. Com um pouquinho menos de 2 meses, eu estava operando. Ainda tremia com tacrolimus, e eu usava propanolol antes de transplantar por conta de hipertensão porta. Eu falei, eu quero voltar a tomar propanolol, porque eu estava tremendo e eu achava que eu não podia tremer daquele jeito, eu operava de tremer daquele jeito. E enquanto a minha dose de tacrolimus ainda estava alta, eu usei propanolol até parar de tremer, até poder ficar seguro de operar sem estar tremendo. Tem um vídeo nos slides de eu operando com robô. Foi a primeira cirurgia que eu fiz, foi 10 de março, uma hepatectomia com robô. E tem um áudio do cirurgião que filmou, falou assim, o retorno de Jedi, eu operando com robô. Foi bem legal, assim, esse retorno. Ainda em março eu fiz 3 transplantes de fígado, no final de março, então com 2 meses e alguns dias de transplante, eu já tinha feito 3 transplantes de fígado. E com 3 para 4 meses eu voltei a fazer atividade física pesada. Com 4 meses eu voltei a esquiar, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que faz muita força abdominal e que eu voltei a fazer com 4 meses de transplante. Eu agradeço muito assim de ter conseguido fazer o transplante. A família do meu doador é uma coisa que não é piegas. Quando vocês ouvirem algum transplantado falando isso, não é nem um pouquinho piegas, que assim, eu devo minha vida ao doador. Assim, eu estou aqui hoje falando porque uma pessoa que acabou de perder o filho de 30 anos decidiu doar os órgãos do filho. Isso não é fácil. Não é fácil, eu tenho certeza. Uma mãe que acaba de perder um filho, talvez seja uma das dores mais duras que exista. Assim, eu nunca perdi filho, mas eu lembro quando meu pai morreu, como minha avó ficou, como minha avó mudou. E isso eu não consigo imaginar o que é essa dor. E naquela hora a pessoa decidiu, não, eu quero doar os órgãos dele. Eu rezo para essa mãe todo dia. Eu lembro do doador todo dia. Eu adoro o mar, assim, eu adoro ir para Angra. É uma das atividades que eu gosto de fazer e que me relaxa muito. Eu comprei para os meus filhos um jet ski, que é uma coisa que a gente já tinha tido e que eles gostavam, eu vendi e agora eu resolvi comprar outro. Eu botei o nome do doador, o nome do jet é o nome do doador, para eles nunca esquecerem. Mesmo assim, na hora que estiver rindo mais, eu falei, principalmente nessa hora, se divertindo, puxando alguém na boia, puxando alguém com o wake. Não esquecer que a gente está ali, ou que eu estou ali, ele está me puxando no wake, que eu estou ali atrás, porque aquele cara que o nome está ali no jet,
o fígado é dele, eu estou vivo porque ele deixou eu estar vivo. Então, assim, eu sempre falei disso em reuniões, inúmeras reuniões da BTO, mas nunca me tocou tanto falar disso. Então, assim, se o nosso trabalho, se quase 100% da minha atividade hoje, ou até menos, mas assim, se o que eu mais gosto de fazer é transplante de fígado, e se eu faço isso, é porque lá atrás, lá algumas horas atrás, alguma pessoa perdeu um parente muito querido e resolveu doar os órgãos. Tá? A gente não pode esquecer isso nunca, e eu falo isso para os meus filhos sempre. Então, quando eles olham aquele brinquedo novo, mesmo no momento mais alegre, só para eles lembrarem que a gente está vivo porque outras pessoas ajudaram a gente. Eu ia acabar essa apresentação com um vídeo. É um vídeo super bonito, eu vou mandar para vocês. Eu depois vou pegar com Medina, todo mundo que está assistindo, eu vou mandar o link desse vídeo. E eu queria muito que vocês todos assistissem. É um vídeo que a gente fez quando comemorou 1000 transplantes de fígado. Quando a gente comemorou 1000 transplantes de fígado, eu falei, eu quero subir a Pedra da Gávea com os meus transplantados. Por que subir a Pedra da Gávea? A Beth falou assim, não, vamos fazer uma caminhada na praia. Uma caminhada na praia não exige nada físico de ninguém. Subir a Pedra da Gávea, sim. Tem um pedaço que chama Carrasqueira, que é uma parte bem íngreme. Nessa parte você tem que usar cabo. Então, eu fui com... Tinha um anestesista que trabalhava comigo, não com transplante, mas com cirurgia pediátrica, que é alpinista, e ela juntou o grupo dela de alpinismo. Então, tinham 6 alpinistas para ajudar a gente, 16 transplantados para subir a Pedra da Gávea e mostrar à sociedade que a gente transplanta, que eles só estão ali vivos porque existe uma sociedade solidária e mostrar à sociedade que eles estão de volta, que aquela ação que eles fizeram de doar os órgãos trouxe a pessoa para a vida plena de volta, capaz até de subir a Pedra da Gávea. Então, esse vídeo é bem legal. E aí me perguntaram, você vai querer subir a Pedra da Gávea agora como transplantado, não como médico? E o meu desafio é maior. Eu vou querer subir o Kilimanjaro. Uma vez já teve um cirurgião belga que fez isso, e fez um vídeo super legal, assim, subiram transplantados de coração, de pulmão, de fígado e de rim. Foram 10 transplantados, todos conseguiram chegar no topo do Kilimanjaro. Subir o Kilimanjaro, já comecei a estudar isso. O último dia é muito difícil, quando você aborda o pico. E a sensação que eu tive de chegando... Eu nunca tinha subido a Pedra da Gávea, de chegar em cima da Pedra da Gávea, assim, caramba, consegui chegar no topo. Eu acho que o alpinista pensa nisso o tempo inteiro. Se olhar o mundo lá de cima, olhar o Rio de Janeiro lá de cima, são 900 metros a Pedra da Gávea, tá? Se olhar lá de cima, é muito bonito e dá uma sensação gostosa de estou no topo do Rio, estou no topo da vida, estou no topo do trabalho, estou no topo dos 1000 transplantes. E eu acho que subir o Kilimanjaro vai ser muito legal. Um paciente meu transplantado depois de mim já me deu um negócio para esqueci o nome agora, não é muleta, mas me deu para caminhar na neve. Então, assim, esse projeto já está andando. Talvez no ano que vem eu junte alguns transplantados para a gente subir o Kilimanjaro e fazer um vídeo bem legal, agradecendo a família dos doadores por estar podendo subir o Kilimanjaro. Ô, Lúcio, eu queria te agradecer muito, e essa sua apresentação é uma apresentação que envolve reflexão. Não cabe nenhuma pergunta, nenhuma emenda em tudo isso que você falou. E você falou de uma maneira tão própria, assim, pessoal, da forma como você sentiu os dois lados, que traz um aprendizado para todos nós que estamos trabalhando com o transplantado ou com qualquer tipo de paciente, a forma como nós devemos enxergar o outro lado.
Então, eu não vejo assim que precisa de mais alguma pergunta ou de mais algum comentário. Tem alguns comentários no chat, e eu vou, diferente do que nós fazemos sempre, eu acho que essa tua mensagem é uma mensagem para reflexão, mais do que pergunta, mais do que depoimento, e você cumpriu tudo aquilo que nós esperávamos. Assim, e como que se enxerga quando você está do outro lado, e agora como que nós temos que enxergar como se tivesse do outro lado, que é a recomendação da atividade médica no nosso cotidiano. Eu queria, antes de passar a palavra para você de novo, eu queria comunicar que na semana que vem é feriado, né? Então não tem essa reunião na terça-feira. Na seguinte, é o doutor Henrique Proença, que é um patologista nosso mais novo, que vai falar sobre a importância da patologia no transplante renal. Não sei se o professor Arthur quer fazer algum comentário. O professor Arthur, presidente da fundação, ele já conversou com você antes, ele está agradecendo bastante a sua apresentação. Vou passar a última palavra para você, porque não cabe assim, nenhuma pergunta a forma como você apresentou de maneira tão clara, que motiva todos nós a pensar dos dois lados. Muito obrigado, Lúcio. A última palavra é sua. Obrigado, Medina. Uma das coisas que eu esqueci de falar, assim, teve uma pessoa que trabalha comigo que falou assim: poxa, você merece muito transplantar, você sempre brigou por doação de órgão e transplante. A gente nunca sabe quando vai precisar, nunca. Eu lembro no Setembro Verde do ano passado, eu não sabia que ia precisar de transplante e estava fazendo um monte de campanha para doação de órgãos, não sei o que, doe órgãos, fale com sua família, indo em rádio falar, às vezes ter sido presidente da BTO e ser do conselho, Walter e Medina vivem isso o tempo inteiro. Toda hora você é chamado para falar no rádio, dar uma entrevista, a Sueli liga, tem uma rádio não sei o que de Araruama, uma rádio não sei o que de Macaé, todas essas coisas do Rio de Janeiro acabam vindo para eu falar. É cansativo a beça, mas valeu a pena. Assim, você sabe, o Rio de Janeiro tinha 4 doadores por milhão quando eu comecei a vida de transplante. Hoje tem quase 20 doadores por milhão. Eu lembro vários cursos de formação de coordenador, de CIDOT, que eu fazia, o Walter vinha aqui no Rio para ajudar o Rio de Janeiro. O Rio era muito ruim de doação. E aí as pessoas do meu grupo, poxa, você merece muito. Você sempre brigou para isso aumentar. Isso deu muita satisfação e muito prazer, muito prazer. Então, em termos de transplante, a gente nunca sabe se a gente vai precisar disso algum dia. A gente só sabe que é dura a espera quando está esperando. Então, todos vocês que estão envolvidos com transplantes, que sempre brigaram para doação de órgãos, assim, eu queria agradecer demais a vocês. Valtão, você não sabe o quanto eu te agradeço, cara. Se o Brasil melhorou em doação de órgãos, você é o cara. Você é o cara que fez essa diferença. É uma honra ser seu amigo. E Medina, se no Brasil o transplante se desenvolveu muito, você também é o cara. Apesar de um ser palmeirense e outro ser do Internacional, eu gosto muito de vocês. Mesmo quando o Flamengo joga contra vocês, eu nem torço contra vocês, porque eu gosto demais de vocês. Obrigado a todos. Obrigado mesmo.